Pai do Senhor, queridos, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Pôr do Sol com Deus, todos os dias trazendo um momento de reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um pequeno texto lá em Romanos, capítulo 1, Livro de Romanos, um livro maravilhoso para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. E nós vamos ler os versículos 16 e 17, É um texto que eu fiquei pensando no dia de hoje, certo? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos? Que texto maravilhoso, Que texto maravilhoso esse texto de Paulo escrevendo para a igreja que se encontrava em Roma, E a primeira coisa que ele vai dizer é o que? Não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu não tenho motivo nenhum para que eu possa me envergonhar do Evangelho. O Evangelho pode se envergonhar de mim, Jesus Cristo pode se envergonhar de mim, mas em hipótese nenhuma eu me envergonho do Evangelho. Porque acontece muitas vezes disso, querido, de o Senhor não se envergonhar da gente, pelo contrário, Ele nos amar. Ele tem enviado o seu Filho unigênito para morrer numa cruz e nos salvar, sabendo o homem miserável que nós somos. E mesmo assim Ele enviou o seu Filho ali para morrer na cruz por mim e por você. O Senhor Deus tinha todo motivo para se envergonhar de nós. Nós que pensamos mal, nós que temos um péssimo testemunho, nós que somos invejosos, egoístas, prepotentes, maldizentes, murmuradores, o Senhor tinha todos os motivos para nos se envergonhar da gente. Mas é o Senhor que não tem vergonha da gente, pelo contrário, enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele que teria todos os motivos para se envergonhar da gente, e ele não se envergonha. Então, eu não posso me envergonhar do Evangelho, não. Pelo contrário, eu tenho que me orgulhar desse Evangelho, orgulhar dessa palavra que me alcançou, que me salvou, que me restaurou. Porque o Evangelho não é somente uma palavra que está escrita em um livro, formado por capítulos, formados por versículos, não. O Evangelho é o poder de Deus, como está escrito. O Evangelho não são somente palavras, não são somente substantivos, adjetivos, advérbios organizados formando uma frase, não. Este Evangelho é o poder de Deus. Quando ele é anunciado, acontecem transformações profundas na alma humana. Pessoas são libertas, pessoas são restauradas, pessoas são ressuscitadas, espíritos de enfermidade são repreendidos, pessoas são curadas de enfermidades terríveis, casamentos são restaurados, famílias são reconstruídas, pessoas que se encontravam no fundo do poço do álcool, da droga, da violência, da prostituição, das facções, das prisões da mente, as prisões da alma, as prisões físicas, essas pessoas são libertas e a mente dela é transformada por este Evangelho. Este Evangelho, ele é poderoso e ele é capaz de salvar. Nenhum livro que você venha ler, ele pode te salvar.
ao ler qualquer livro, pode ler o livro de Martin Lloyd Jones, pode ler o livro de Martin Luther King, pode ler o livro de Billy Graham, pode ler o livro de John Wesley, pode ler o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, pode ler o livro de John Stott, pode ler o livro de John Piper, você pode ler um livro de Charles Swindoll, você pode ler um livro de qualquer, mas ele não vai te salvar. Ele pode trazer para você uma nova visão, uma nova compreensão sobre a palavra de Deus, abrir o seu conhecimento para determinado assunto, mas ele não te salva. Já esta palavra que se encontra na Bíblia, ela salva, ela promove salvação, ela faz com que esse homem pecaminoso, ele passe por um novo nascimento, e ele que era filho da ira, agora ele é filho de Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor não chama mais como servo, mas chega a chamar como amigo, chega a chamar como irmão, porque agora eles fazem parte desta família de Deus. Ou seja, não são mais criaturas de Deus, mas são filhos de Deus, né? Então é a salvação para todo aquele que crê, primeiro para os judeus, porque este evangelho foi entregue na mão dos judeus, e eles deveriam ter sido os primeiros a serem alcançados, mas quando eles viram a Cristo, não como o Messias prometido, na sua realeza, na sua glória, no seu esplendor, mas como um simples servo, carpinteiro, chegando em cima do lombo de um jumentinho, eles olharam para ele e o desprezaram, porque exteriormente eles não tinham a característica que eles esperavam. Cristo por dentro era tudo o que eles esperavam, mas Cristo por fora era algo que eles não esperavam. Eles esperavam um Messias amoroso, eles esperavam um Messias que libertasse pessoas da escravidão, eles esperavam um Messias que restaurasse a paz, e assim foi. Só que o que eles esperavam externamente, não internamente. É tanto que quando eles ouviam o Senhor Jesus Cristo falando, eles se convenciam que ali estava o Messias, que ali estava o Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer aquelas coisas se não fosse o Messias enviado por Deus. Mas externamente era um homem sem formosura, era um homem frágil, era um homem que você se aproximava dele e não tinha nada nele que você pudesse querer. Lá em Isaías vai dizer que ele era um homem de dores, era um homem que os homens não se aproximavam dele pela sua beleza, pela sua formosura, não, pelo contrário, ele era desprezado desde o seu nascimento, né? Mas por isso que eles o rejeitaram, porque por dentro Cristo era tudo o que eles esperavam, mas por fora Cristo não era, porque eles esperavam que Cristo fosse um rei glorioso, eles esperavam que Cristo fosse um grande governante terreno, que pudesse arregimentar um grande exército, que pudesse subjugar o Império Romano e estender a liderança do povo judeu até os confins da terra. Era isso que eles esperavam, que os judeus, através da liderança de Cristo, subjugassem o Império Romano. E Cristo não veio fazer isso, Cristo veio subjugar o pecado, né? Jesus Cristo veio subjugar a escravidão que era promovida pelo pecado, libertar nós como os homens e nos dar uma nova vida. Então, ele é esse evangelho da salvação para todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gregos, que somos nós, que somos gentios, que devido à rejeição dos judeus,
nós fomos alcançados, né? Nós fomos ligados, nós fomos conectados, nós fomos enxertados dentro da videira verdadeira, ou seja, nós somos jebuseiro, ou seja, nós somos filho da ira, da rejeição, mas porque eles rejeitaram, nós fomos entronizados na videira verdadeira, de forma que agora nós fazemos parte da família de Deus, primeiro dos judeus, depois dos gentios, que somos nós. E somos nós que não conhecemos a Cristo e que temos a oportunidade de o conhecê-lo. Temos a oportunidade de ser alcançado por esta palavra. E ele vai dizer, pois nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, neste Evangelho, nessa palavra, quando ela é lida, quando ela é colocada em prática nas nossas vidas, nós começamos a descobrir a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela é alimentada nos nossos corações pela fé. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, em nosso coração é gerado fé. Então, se você quiser ter fé, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é o combustível da fé. A palavra de Deus é o querosene, é a gasolina, é o álcool, é o diesel, é o combustível da fé. Porque quanto mais você ouve, mais fé é gerada no seu coração. E para finalizar, ele vai dizer, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá por aquilo que ele ouve da palavra de Deus. O justo viverá por aquilo que ele ouve da palavra de Deus. Porque o justo, ele vive pela fé, mas para a fé poder ser gerada, ele precisa ouvir. Então ele ouve a palavra, a fé é gerada no coração dele e ele começa a viver segundo a fé. Ou seja, ele começa a viver de acordo com aquilo que ele ouve da palavra. Então, quando ele lê a palavra, ele se alimenta da palavra. Quando ele ouve a palavra, esta palavra ela é internalizada. Essa palavra ela gera fé no coração dele e ele vive agora em função daquilo que ele ouve. Não que ele ouve no mundo secular, não daquilo que ele pensa de si mesmo através do seu coração enganoso, mas por aquilo que ele ouve da palavra. Agora é a sua bússola, é agora o seu norte, é o que norteia, é o que agora dá sentido à sua trajetória nessa vida. Por isso, o justo viverá pela fé. Mas para ter fé é preciso ouvir, porque quando eu escuto, fé é gerada dentro do meu coração. E quando fé é gerada, eu começo a manifestar esta fé que existe dentro de mim através de obras. E estas obras vão testificar a minha fé, vão testificar que eu creio, vão testificar que eu vivo segundo a palavra que foi me ensinada, que foi internalizada dentro do meu coração. Que esses 2 versículos possam ter falado ao seu coração. Que esses 2 versículos na tarde de hoje possam ter despertado a sua vida para aprender ainda mais. Aqui são somente 2 pequenos versículos, mas você pode abrir a sua Bíblia e você mesmo aprender esse evangelho maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos? Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor.
Nós queremos agradecer por estes versículos. Primeiramente, Senhor, que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, Senhor. Porque se existe um ser que poderia se envergonhar, seria o Senhor. O Senhor sim poderia se envergonhar de mim, Senhor, porque sou falho, sou pecador, sou um transgressor, tenho pensamentos impróprios, tenho comportamentos que não condizem com a tua palavra, tenho um coração enganoso, aquilo que eu penso sobre a vida e aquilo que eu penso sobre ti ainda não é tão real, porque sou atravessado pela carne, sou atravessado pelo pecado, sou atravessado pelo mundo em que eu vivo, Senhor. Então, nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque aquele que poderia ter vergonha de nós não teve, como é que nós podemos ter vergonha desta palavra? Esta palavra que salva, esta palavra que liberta, esta palavra que restaura, esta palavra que norteia a vida daqueles que creem nesta palavra, que não somente serão salvos através de crer nesta palavra, mas também viverão conforme esta palavra. Porque quando nós vivemos conforme esta palavra, é gerado fé dentro do nosso coração. É gerado obra, Senhor, mostrando que verdadeiramente nós cremos, que verdadeiramente nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, para que nós possamos viver através da fé. Porque nós, como seres humanos, nós costumamos viver segundo os nossos 5 sentidos. Nós queremos viver segundo o que os nossos olhos veem, nós queremos viver de acordo com o que os nossos ouvidos escutam, nós queremos viver de acordo com o que nós falamos, com o que nós sentimos, é assim que nós queremos viver. Mas quando nós te conhecemos, Senhor, o Senhor nos dá um 6º sentido, e esse 6º sentido se chama fé, e essa fé tem que subjugar todos os outros sentidos. Porque mesmo não vendo, a fé precisa prevalecer. Mesmo não ouvindo, a fé precisa prevalecer. Mesmo não falando, a fé precisa prevalecer. Mesmo não tocando, a fé precisa prevalecer. E mesmo não sentindo o cheiro, a fé precisa prevalecer. Porque a fé é justamente isso. É aquilo que nós não ouvimos, é aquilo que nós não vimos, é aquilo que nós não sentimos, é aquilo que nós nem falamos, é aquilo que nós nem sentimos o cheiro, mas nós temos a certeza que irá acontecer. E é isso que é viver por fé. Senhor, que esta palavra possa ter falado ao nosso coração, que esta palavra possa ter falado a cada um de nós, né? Você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez, segue, curte, compartilha, envia aí para outras pessoas, né? Nosso canal aí tem 9 inscritos, amém, que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas e o nosso canal possa seguir crescendo, né? Pregando aqui todos os dias, evangelizando desta forma, tão simples, mas que a mão do Senhor está sobre nós. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente o seu dia e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, querido.